Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Como eu já falei, lá no vídeo trailer do canal, e principalmente no próprio nome, eu disse que ia trazer assuntos referentes à cultura nerd, o universo nerd, e sobre o mundo, né? Eu já fiz vários vídeos falando a respeito de coisa nerd, como por exemplo, multiverso no filme da Marvel, o que vão fazer a respeito do Pantera Negra, notícias do segundo pacote DLC do Mortal Kombat. E eu ainda não fiz nada relacionado fora o universo nerd, pelo menos não diretamente relacionado. E hoje é isso que eu vou falar aqui, e mais precisamente sobre um dos assuntos que muita gente muito gosta, que é a respeito sobre teorias da conspiração. E nada melhor do que começar a falar de conspiração do que aquele que está praticamente no centro de quase todas as teorias relacionadas a isso, que é os Illuminati. Mais especificamente falando sobre o jogo Illuminati, The New World Order, um jogo de cartas lançado em meados dos anos 90 e que supostamente teria previsto muitos acontecimentos desde o seu lançamento até os dias de hoje. Mas, para falar sobre esse vídeo, para falar sobre o assunto antes dele, eu peço que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E se você não fizer isso, os Illuminati eles vão atrás de você. Então, por favor, eu estou praticamente me arriscando a falar sobre esse conteúdo, com o risco dos Illuminati me pegarem. Então, por favor, que isso vale a pena, se inscreve, Ajuda aí, ativa o sininho, por favor. Eu estou correndo esse risco, então, por favor, me ajuda, tá? Já se inscreveu? Bom, então bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu não estou afirmando nada, não estou afirmando que essas coisas realmente previram o futuro, não estou afirmando que os Illuminati realmente existam, da mesma forma como eu também não estou falando que eles não existam. Eu não estou afirmando e nem negando nada. Isso é apenas uma apresentação de conteúdo e que fique de livre-arbítrio sobre o entendimento de cada um de vocês. Vocês têm livre-arbítrio de entender do que vocês quiserem, de acreditar no que quiserem, ok? Eu só estou apresentando conteúdo para vocês. Entendido isso? Bora falar a respeito desse jogo de cartas que supostamente teriam previsto o futuro. Não vou me alongar muito aqui falando a respeito sobre os Illuminati, porque isso é tema para um vídeo específico só falando sobre eles. Mas de uma maneira rápida, em geral, de acordo com as teorias da conspiração e com o conhecimento popular, os Illuminati são uma ordem secreta, uma sociedade secreta que está envolvida em praticamente todos os eventos que acontecem na história da humanidade, desde catástrofes naturais, desastres ambientais, guerras, epidemias, pandemias e por aí afora. Tudo que envolve, especialmente celebridades também, os Illuminati estão associados. Muita gente já associa aos Illuminati. Então a morte de várias celebridades como Elvis, Michael Jackson, o Amy Winehouse, Ayrton Senna, todos eles estariam envolvidos com os Illuminati. É essa organização que inspirou o estadunidense Steve Jackson a criar um jogo relacionado a eles. Steve Jackson, ele trabalhava, eu não sei se ele trabalha ainda, criando jogos, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, e em 1990 ele desenvolveu um jogo chamado Illuminati The New World Order, um jogo RPG de cartas. Como se joga? Eu não sei, eu não entendo nada de RPG, especialmente esse jogo. Porém, ele desenvolveu esse jogo em 1990, mas ele só foi lançado em 95. E por que isso? Bom, tinha muita coisa naquelas cartas, muitas imagens e definições que parecia muito absurdo, a ponto de a própria CIA, uma organização de inteligência dos Estados Unidos, ter que investigar, porque pode ser que eles soubessem coisas que ameaçavam o governo deles ou ameaçavam a segurança nacional, e passou 5 anos investigando até que a CIA disse, não tem nada demais, é só um jogo mesmo, então pode lançar. E em 95 ele lançou esse jogo e foi um dos maiores sucessos dele. Aliás, foi o maior sucesso, o jogo de maior sucesso dele, a ponto de lançar novas expansões e pacotes com novas cartas, chegando a todos 700 cartas, mais de 700 cartas, sobre assuntos diversos, que, sei lá, eu não sei como funciona de novo esse jogos RPG, então que tirava pontos dos outros, ganhava pontos pra si mesmo e por aí afora. Esse jogo começou a ganhar meio que uma certa conotação não muito positiva, uma fama de supostamente ter previsto vários eventos desde o seu lançamento até os dias de hoje. Dentre quais esses acontecimentos, um dos mais recentes, que muita gente voltou a falar a respeito desse jogo, que é a carta Epidemic, ou Epidemia, que traz estampada na sua imagem a palavra quarentena, além de imagens, por exemplo, de sacos supostamente com corpos dentro,
remédios e principalmente máscaras. E muita gente começa a associar como se esse jogo já tivesse previsto a pandemia do coronavírus agora em 2020. Inclusive as máscaras, que é um uso obrigatório, sendo que tem muita gente por aí saindo nos rolés, nas baladinhas, que não estão usando máscara. Eu tô sabendo, tô de olho, hein? Mas enfim, e isso assustou muita gente, né? Preocupou e até atingiu a curiosidade de muita gente, porque estamos falando de do maior evento que aconteceu nesse século desde o 11 de setembro, e supostamente já teria sido prevista lá em 1995. E já que eu falei no 11 de setembro, uma das cartas que também assustaram muita gente foi uma carta relacionada a ataques terroristas, onde na imagem mostrava 2 prédios, sendo que um deles tinha uma explosão nele. E muita gente já começou a associar ao ataque do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, até porque muita gente começou a associar a imagem como se fosse exatamente os prédios que foram atingidos no 11 de setembro, as torres gêmeas, incluindo que muita gente começou a falar que a imagem é idêntica, o mesmo prédio sendo atingido pelo primeiro avião, a explosão ocorrendo no mesmo local que o avião tinha atingido, e muita gente já começou a associar como se isso realmente fosse uma previsão. Ainda nisso também tem uma carta chamada Pentágono, que para quem não sabe é meio que um órgão dos Estados Unidos relacionado à segurança nacional americana. Eu não sei direito dessas coisas aí, mas é tipo isso. E tem uma carta com o Pentágono, com uma certa fumaça de fogo saindo do centro. E no mesmo dia do ataque das Torres Gêmeas também ocorreu um ataque ao Pentágono. Outro avião, 2 aviões atingiram as Torres Gêmeas e um atingiu o Pentágono. E existe muita gente falando, e é um assunto muito discutível, até mesmo mais do que as Torres Gêmeas, porque supostamente não encontraram vestígios e fragmentos de um avião que teria atingido, né? Mas isso aí é tema para um outro vídeo falando sobre um outro tipo de teoria da conspiração. Vamos focar nas cartas aqui, no jogo de cartas dos Illuminati por enquanto. Uma outra carta que também assustou muitas pessoas, atingiu muito a curiosidade das pessoas, é uma chamada de vazamento de óleo, né? E na imagem mostrava uma ave toda coberta de óleo, né? E em 2010, no Golfo do México, ocorreu aquele que deve ser um dos maiores desastres ambientais da história, que vazou, acho que teve uma petrolífera que vazou óleo lá no Golfo do México, e uma da imagem que realmente impactou todo mundo foi justamente o quê? Uma ave toda coberta de óleo, igualzinho como está retratada na carta. E isso realmente atingiu muito as pessoas, realmente preocupou muita gente, começou a servir mais ainda como exemplo de que o jogo teria previsto esse acontecimento. Uma outra carta que também estava lá é uma relacionada a Lady Di, a princesa Diana, que morreu 2 anos após o lançamento do jogo. E, de acordo com a descrição da carta, falava que ela meio que estava imune a todo tipo de força externa, isso aí é a descrição relacionada ao jogo, que a Lady Di estava imune a qualquer tipo de força externa, exceção a mídia. E, supostamente, a Lady Di teria morrido num acidente de carro, supostamente, enquanto ela estava fugindo de fotógrafos e paparazzis. E isso apenas 2 anos após os após o lançamento do jogo. E existem várias cartas relacionadas também, no meio desse baralho, a países, como Estados Unidos, Canadá, Rússia, acho que Japão também, Alemanha. E especialmente tem uma carta falando sobre o Brasil. O Brasil é representado nesse jogo e supostamente ele estaria relacionado à exploração que o país passa. Tanto exploração por seus recursos, que é uma coisa que acontece desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, então os recursos naturais de fauna, flora, os minérios e tudo mais, como também a exploração da própria população, de certa forma, especialmente voltada para exploração vinda de políticos e governantes. E falo isso eu em época de eleição, e estou gravando justamente hoje no dia que teve eleição aqui para a prefeitura ao redor do país. E uma das cartas que realmente também assusta muita gente, preocupa muita gente, especialmente agora em 2020, em época de pandemia, é uma carta chamada redução populacional, que para quem não sabe, de acordo com várias teorias de conspiração, essa é uma das metas dos Illuminati, assim como a gente vê em várias obras, como por exemplo o Thanos nos filmes da Marvel, em Guerra Infinita e Ultimato. E os Illuminati têm como objetivo reduzir a população para um número mais aceitável, Só que bem mais radical que o Thanos. O Thanos ele queria eliminar metade do universo. Aqui eles
tipo, tem gente que fala que a população não pode exceder, né, ultrapassar os 500 mil, né, as 500 mil pessoas, e hoje estamos a quase 8 bilhões de pessoas. Reduzir a população para 500 mil seria eliminar mais de 95% da população atual. E muita gente teme isso, especialmente relacionada à pandemia. Tem muita gente que fala que até o coronavírus teria sido uma tentativa dos Illuminati de reduzir a população. Mas tem algumas cartas que são um tanto discutíveis em relação à sua interpretação, como por exemplo uma carta chamada, acho que Backlash, acho que é assim que fala, vai estar a imagem aqui ou aqui para vocês verem. E alguns anos atrás, algumas pessoas achavam, né, viam uma pessoa um pouco mais moreninha, com um terninho, na frente do que poderia ser um palanque, e muitas começaram a achar que era relacionada ao Barack Obama, ter sido o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Porém, especialmente agora, em 2020, especialmente também aqui no Brasil, muitas pessoas mudaram a interpretação em relação a essa carta, pois começaram a falar que essa carta seria, na verdade, relacionada ao Sérgio Moro, o antigo ministro da Saúde, que foi demitido justamente porque ele estava tentando reduzir, ajudar contra a pandemia, especialmente aqui no Brasil, e por causa disso ele foi despedido porque era contra as ideias do presidente, né? E essa carta talvez estivesse referente a ele, tanto que tem gente que fala que a pessoa que está desenhada na carta é muito parecida com o Sérgio Moro. Mas aí, claro, também, como eu falei, mudou a interpretação de 5 anos para cá, 6 anos para cá, mudou a interpretação dessa carta. Então é discutível sobre se essas cartas realmente previam o futuro ou se previram, a gente interpretou certo, né? Sem contar várias cartas que falam sobre catástrofes naturais, né? Como terremotos, vulcões, tsunamis e por aí afora. Que é um tipo de coisa que acontece praticamente todo ano. É uma tragédia? Mas acontece em todo ano, de certa forma. Por exemplo, muita gente vê cartas falando sobre terremoto e já fala que é por causa do Japão em 2011, que foi uma catástrofe, que também teve um tsunami. Só que também teve terremoto lá no Haiti, né, em 2010, que foi também um dos mais trágicos que aconteceu. E assim, tanto o Japão quanto o Haiti estão bem próximos de placas tectônicas, então infelizmente é muito comum terem terremotos por lá. Assim como também esse ano muita gente fala, né, vê a carta sobre um vulcão e todo mundo associa ao vulcão Krakatoa, que explodiu, acho que na Indonésia, se eu não me engano, que aconteceu esse ano. Só que a Indonésia também possui muitos vulcões lá perto, né, naquela região da Indonésia de países vizinhos. Então, infelizmente, também é comum terem vulcões. Então não dá para associar lá muito essas cartas de catástrofe natural como previsão, porque esse tipo de coisa acontece desde sempre. Diferente de coisas como pandemias e tal, que podem acontecer, é possível, aliás, aconteceram muitas outras pandemias muito tempo antes do lançamento dessa carta, como por exemplo a gripe espanhola, a peste bubônica e por aí afora. Mas também é uma coisa que a gente toma cuidado e é possível acontecer. Já catástrofes naturais, não tem como, é difícil até prever, quanto mais então evitar, embora tenha muitas conspirações que falam sobre armas geológicas, armas que realmente causem essas catástrofes naturais. Tanto que existem conspirações, por exemplo, falando que aquele tsunami que aconteceu lá nos países índicos, né, banhados pelo Oceano Índico em 2004, tanto que inspirou o filme O Impossível, né, o primeiro filme do Tom Holland, muita gente fala que aquele tsunami foi programado, né, foi um projeto criado, né, um projeto ARPA, criado pelos Estados Unidos. Mas, de novo, esse é um outro tema que merece um vídeo só para ele. Mas, né, muita gente associa isso com essas catástrofes naturais como se fossem boladas, planejadas. Existem várias outras cartas que realmente nem merecem ser, vou falar aqui, nem merecem ser citadas aqui, que são bem, como posso dizer, esdrúxulas e ridículas, como falam sobre vampiros, zumbis, monstros marinhos, Godzilla, invasão extraterrestre, demônios e tudo mais, que aí é um nível de teoria da conspiração que passa além do imaginado, além do possível, né? Algumas teorias até podem fazer sentido e talvez, vou enfocar de novo, talvez tenham um fundinho de verdade, mas tem algumas outras que tipo, a pessoa estava muito brisada na hora que inventou. Então nem vale a pena ser citado e dar um tempo especial aqui. Assim, possuem várias cartas também falando sobre outros eventos, mortes de celebridades, países, governos, governadores e políticos e por aí afora. E é difícil achar, é muito difícil, né? Tanto fisicamente, você tem que caçar muito, né?
Acho que não existe nem no Brasil, nem sei se chegou esse jogo aqui no Brasil, né? Mas se você tiver que caçar, vai ter que caçar lá fora, né? Tanto para importação, né? E é difícil até achar todas, né? Porque são mais de 700 cartas contando aquelas que vieram depois, as expansões, os brindes e bônus e tal. Tanto que é difícil também achar em próprio PDF. Eu achei algumas em PDF e não achei todas. Achei cerca de umas 400 e pouca. Então tem várias cartas que não estão lá, estão faltando. Então se você tiver interesse em achar tanto em PDF quanto em cartas físicas, vai ter que caçar e muito, viu? Mas como eu já falei, gente, eu estou apenas apresentando conteúdo. Eu não estou afirmando nada, não estou desmentindo nada. Isso vai da livre interpretação de cada um de vocês, ok? E aí, tem alguma carta que você viu que realmente te deixa assustado? Realmente parece que foi preview ou que está prevendo alguma coisa que ainda pode acontecer? Deixa aí nos comentários o que você acha. É claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixa seu like, seu joinha, seu gostei, sua curtida, chama como quiser. E compartilha para aquele seu amigo, né? Que gosta de teorias de conspiração, ou seu familiar. Manda para todo mundo de maneira geral, que alguém vai acabar gostando, tá? Um forte beijo e abraço para todos vocês e falou!